Olá, eu sou Marina Gaston, sou psicóloga, terapeuta de crianças, adolescentes e adultos, e a convite da Escola Projeto eu vou falar sobre desenvolvimento psicológico. Nesse vídeo eu vou focar na teoria do Sigmund Freud, que foi o criador da psicanálise, porque essa foi a primeira grande teoria que surgiu dentro da psicanálise sobre o desenvolvimento, e ela está em voga até hoje. Teve alguns desdobramentos, mas está em voga até hoje. O Freud se preocupou em responder a pergunta que é como se forma a personalidade de um indivíduo. Por que um adulto tem tais e tais características no jeito dele ser, de pensar, de levar a vida, né? E ele postulou que uma pessoa passa por 5 fases, 5 períodos entre nascer e se tornar adulto. E que essas 5 fases deixam heranças na personalidade, né? Cada fase tem suas próprias características e essas características vão acompanhar a pessoa a vida inteira, mas é importante dizer que para o Freud, um excesso de frustração, ou seja, um trauma, uma coisa muito difícil que aconteceu na vida da pessoa durante uma determinada fase, ou um excesso de gratificação. A pessoa foi muito feliz, teve muitas coisas muito boas num determinado período, fazem com que as características daquela fase durem a vida inteira, sejam mais fortes na personalidade, né? Então a primeira dessas 5 fases é a fase oral. O Freud chamou de oral porque um bebê, logo que nasce, tem a tarefa de aprender a se alimentar, a mamar. Então toda a região oral é a região que tem mais energia, né? Para ajudar a pessoa a sobreviver e a começar a vida, né? Então essa fase oral, que ele chamou, vai do nascimento até mais ou menos 1 ano e meio, depende da criança. E as características dessa fase são a voracidade, uma insaciedade muito grande, a pessoa está sempre querendo algo mais, não está nunca satisfeita, né? E uma impulsividade, uma tendência a agir de uma forma sem pensar e mais imediata. Depois entra a segunda fase, que é a fase anal. A fase anal vai de 1 ano e meio, 2, até mais ou menos os 3 anos, né? E o Freud chamou assim porque a tarefa da criança nessa fase é controlar os esfíncteres. Então toda a região anal fica com mais energia para ajudar a criança nessa fase. A criança nessa fase, dos 2 aos 3 anos, ela é muito ordeira, muito presa nas normas, nas regras, né? Ela é uma criança também muito rígida consigo mesma, com os outros, com seus pensamentos, com seus valores. Ela não tem jogo de cintura. Se a gente diz para ela fazer determinada coisa, ela se prende naquilo, ela não consegue, né, ter uma maleabilidade. Mas ela também é uma criança muito obstinada nessa fase. Ela vai em busca do que ela quer, ela tem controle da situação, tem autonomia, né? Depois, o terceiro período que o Freud chamou foi a fase fálica, que vai mais ou menos dos 4 até os 5 anos. E é um período em que a criança começa a se dar conta para que servem os seus órgãos genitais, qual é a diferença de ser menino e ser menina, começa a se questionar sobre os casais, né, que se formam. E é um período em que a criança tende a ter uma atração muito forte por um dos genitores, por um dos pais, e a rivalizar com o outro, formando um triângulo, né? Então, eu me atraio com um e excluo o outro, tem uma rivalidade dentro de casa. Esse modelo triangular sai de casa, vai para a escola, vai para os amigos, vai para o colégio. E essa é a forma que a criança costuma se comportar nessa fase, com rivalidade, com competição, com muitos ciúmes, tentando atrair um, excluir outro, né? Formando polos assim, de disputa. Também é uma criança mais inquieta, né, que tem mais dificuldade de estar tranquila. É uma criança que tende a também ser mais vaidosa, uma característica importante dessa fase é a sedução, né? As crianças começam a descobrir formas de agradar os outros, né? A atração física também, a ser mais vaidosa com seu corpo, com suas coisas, né? É uma característica da fase fálica. O quarto período, que o Freud chamou, o período de latência, ele é um grande período no desenvolvimento, porque ele vai mais ou menos dos 6 até os 11, 12 anos de idade. É um período que acompanha uma boa parte da vida escolar das crianças, né?
Nesse período não tem nenhuma zona do corpo que esteja mais em voga, como nos outros, justamente porque a tarefa desse período é sair de si e ir para o mundo. Então é uma fase em que a criança começa a se adaptar à cultura em que ela está inserida, ela tem uma busca por conhecimento, né? Ela vai se adaptando à realidade e tentando conhecer o mundo. Em geral é a fase que a criança costuma ser alfabetizada, porque ela está pronta para isso, o cérebro tem uma busca pelo externo, pelo conhecimento, então é aí que a escola entra tentando começar a botar os conteúdos, a fazer ela aprender sobre o mundo, né? Tem um interesse por outras famílias, até então a criança sabia o jeito que a sua família funcionava e como é que estava organizado. Nesse período ela começa a se interessar pela família dos amigos, pelas formas que funcionam as outras escolas, os outros ambientes, tem um descentramento muito grande, né? E é um período em que a criança fica mais chatinha, tem os controles, né? É os jogos de regra, a brincadeira fica menos criativa, menos espontânea, fica mais regida pelas regras do jogo, o que pode, o que não pode. É o período em que a criança também gosta de colecionar coisas, né? Fazer álbum de figurinhas. É um período em que a criatividade cede um pouquinho e as regras e o controle ficam mais fortes, né? E o último período começa com a puberdade, com 11, 12 anos, né, e vai até o final da adolescência, até a pessoa se tornar adulta. É um período, então, em que volta para o corpo, os genitais tomam toda a primazia, né, a sexualidade vem à tona com tudo. É um período em que o adolescente pode exercer a sexualidade já madura, né, é um período em que a pessoa fica mais onipotente, mais cheia de si, né, que é o período da adolescência. Tem uma tendência maior à atuação, ou seja, os sentimentos e pensamentos, ao invés de serem pensados e sentidos, são postos em atos, né? Então é comum que aconteçam situações de mais agressão ao meio, né? As coisas não ficam dentro do sujeito, elas são exteriorizadas de uma forma mais intensa, porque existe uma dificuldade de se apropriar das coisas que a pessoa sente e pensa, né? Mas é um período também de muita empatia, em que as pessoas começam a se preocupar com a sociedade, com os outros, com pensar qual é a sua contribuição para o mundo, né? Como que eu posso fazer para me botar no lugar dos outros, deixar o mundo um lugar melhor para os que vêm. Então essas heranças todas dessas 5 fases vão formando uma pessoa, de forma que quando ela chega na vida adulta, ela tem determinadas características que ela adquiriu nesse período. A teoria do Freud é muito complexa, é muito vasta, né? E eu espero que nesse pequeno resumo tenha ficado um pouco mais claro.